Que a paz do Senhor Jesus continue a desenvolver a vida. Eu vou completar o que a Cássia disse. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho redimidor. Aí essa prece ela foi resgatada lá na Roma Antiga, quando os primeiros cristãos estavam sendo sacrificados nas areias. Você sabe disso, né, Cássia? Hein, Cássia? Você sabia disso? Né? Sim, eles cantavam. Eles cantavam essa música, essa melodia, e ela foi resgatada pela espiritualidade que trouxe para a gente. Então ela também tem muito significado. Então quando ela falou assim, eu vi um salão cheio de, provavelmente, todos esses mártires, eles sempre estão participando e vindo quando são chamados e emanados. Vamos lá, aula de hoje. Bom, vocês falaram já, meu nome é Winston, né? Essas primeiras aulas, ela tem um conteúdo assim, que a gente tem às vezes que falar um pouco mais rápido, porque é muita informação para dar. Essa última aula individual, agora falando basicamente, como nós vamos praticamente aprofundar em cada aula que trazemos, eu falo assim, que hoje, cada aula vocês terão 400.000 perguntas, mas fiquem tranquilos, você lê no coração de vocês, que ao final do curso restarão algumas poucas somente. Então, às vezes, você fala assim, mas assim, tal coisa. Aí eu falo, calma, na aula tal você vai ver isso, porque hoje é só a primeira, tá bom? E nós vamos falar sobre a criação, né? O universo material, as nebulosas, transplanetários, o mundo espiritual e sua hierarquia. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. É isso mesmo, vai. Então, no início, aqui, né, o universo era apenas uma nebulosa, um pontinho que nos contava toda a energia do nosso universo dos seres vivos. Então, o Espiritismo ele jamais vai negar a ciência, né? Por que isso? Porque Deus ele tem todas umas leis chamadas leis universais. Quem tiver curiosidade, o livro dos Espíritos tem lá todas as leis imutáveis de Deus. Então nós temos lá a lei da evolução, e nós temos lei de ação, de reação, de destruição, de todas essas leis, elas são imutáveis, tá? Deus, no seu infinito poder divino, claro que para Deus nada é impossível, ele poderia usar de seus atributos, só que os atributos dele é justamente dar-nos a possibilidade de evoluir, tá? Então, como começou isso? Uma expansão inicial, né, chamada Big Bang, ocorreu aquela explosão, e os cientistas hoje têm essa teoria como aceita. Nós, como espíritas, caminhamos junto com a ciência, né? Você lembra daquela aula, o tripé? Ciência, filosofia e religião não caminhavam juntos? Então nós não vamos negar a ciência, nós vamos trabalhar com ela. E nós vamos trazer a gênese, que foi a criação, o início, de uma forma que vocês consigam fazer lógica, né? Então vamos lá. Olha que coisa maravilhosa. Aquela explosão foi tão incrível, mas você vê só, nós estamos posicionados aqui, o terceiro planeta do sistema solar, certo? Nossa casa, a Terra, né? Eu recebi uma psicografia há uns 3 meses atrás, que falava o seguinte: independente dessa questão da imunidade que temos como espíritos, nós somos, como eles dizem, nós somos todos irmãos em Cristo, somos todos irmãos espirituais, porque somos filhos de Deus. Nós somos mais do que isso, nós somos irmãos em matéria, porque todos nós provemos do mesmo lugar, independente do espírito. Se sobrasse somente o corpo físico, nós seríamos irmãos de matéria, porque nós saímos daqui da Terra. Nossa matéria provém do mesmo lugar. Está claro isso ou não? Quando fala da Terra da Terra retornará, é isso, que nós somos matéria da Terra transformada. Só isso já nos dá a capacidade de sermos irmãos. Interessante, né? Bom, a coisa foi tão perfeita
nessa explosão cósmica do Big Bang, que nós conseguimos parar aqui. E olha que interessante, né? Tudo isso foi de uma forma assistida para aquilo que viria a se formar. Quando nós falamos do Cristo como sendo governador planetário, vocês já ouviram essa expressão aqui ou não? Nós estamos falando exatamente isso. Ele já tinha ali o domínio daquilo que viria a ser, né? Isso é claro, que não é feito assim e acontece. Isso é feito respeitando essas leis universais que eu estou dizendo para vocês. Tá? Aí, a ciência nos traz assim, olha, o nascimento no universo, o ensino. Eu falei que esse slide não dava para ver, lembra que eu te falei? Só para, nem que eu quisesse aqui, mas vocês vão ter que acreditar em mim. Por acaso, dentro do que a ciência coloca, aqui no 0,1 menos 35, que equivale a 35 zeros depois da vírgula de tempo, deu-se o início do Big Bang, e nós já tínhamos aqui um efeito devastador de amplitude. Aí você vai vendo aqui a linha do tempo, depois de alguns minutos, segundos, aí alguns milhões de anos, para chegarmos aqui. Todas essas etapas, depois eu vou pegar esse slide, eu mando por PDF para a Cássia, como está gravando aqui, aí ela já consegue visualizar melhor isso. Mas isso foi uma matéria da revista Veja, tá? Ela, há muito tempo atrás, quando ela trouxe aquele acelerador de partículas, que eles queriam recriar o Big Bang, né? Que ele funciona na Europa hoje e atinge acho que 8 países de uma circular para que eles acelerem de forma a chegar a quase a velocidade da luz, para recriar de forma menor, é claro, esse entendimento de que foi a expansão do Big Bang, porque foi feito de uma partícula menor que um próton, né? Se a gente pegar um átomo, ele tem prótons, elétrons, núcleo. Imagine que de um nada, né? De uma fagulha, você poder criar isso tudo. Então isso é o que acredita-se até então, porque eu não sei, eu não posso afirmar que eu não estava lá, eu não tenho 100% de certeza. A ciência ela é mutável e nós caminhamos junto com ela, ok? CERN, LHC, se não me engano, é isso aí. Eu tenho aqui os dados depois. Bom, em suma, isso daí vai bater com algumas outras coisas que eu vou falar logo mais, tá? Essa questão desses tempos que aparece aqui, se você colocar aqui as eras, até chegar aqui, ó, onde o homem surge, nós temos aqui 6 grandes períodos de tempo onde explica a evolução do mundo. Ok? Bora indo. A criação. Vamos falar um pouquinho do mundo espiritual, do plano do espírito. A pergunta 1 do livro dos Espíritos diz lá: o que é Deus? Né? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Explicar a existência de Deus é procurar a causa e tudo o que constitui e não o efeito. Ou seja, eu tenho até uma música que fala assim, que ninguém explica Deus, mas se você quiser entender, vai na causa primária e você vai conseguir explicar o que é Deus, ou ter uma ligeira noção do que é. Então, o Espírito Universal de Deus, ele cria perpetualmente, porque Deus nunca repousa, o Espírito nunca repousa também, né? Quem tem essa necessidade é o nosso corpo físico. Tanto é que é provado que quando nós dormimos, nós vamos por aí borboletear, como se diz, né? Você pode ir para alguns lugares, por isso a necessidade de uma boa oração antes de deitar, para que você vá para lugares bons e aprenda, ou que você não faça e possa ir para lugares não tão bons assim, tá? O Espírito não descansa jamais. Um dos seus atributos, atributo de Deus, é a criação perpétua, né? Ele está sempre criando, não para. Todas as criações de Deus formam ciclos completos, né? Como uma emanação da divindade, o ser criado possui potencialmente os mesmos atributos que Deus o tem. Então hoje nós podemos dizer que o homem, ele é de fato imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque o homem consegue também criar e evoluir, né? Vamos pegar algum exemplo. Vamos imaginar
nós no tempo do Cristo, bom, nós não teríamos, talvez eu estivesse falando com vocês aqui numa caverna, talvez, sentado em rochas. Nós não teríamos cadeiras assim de plástico, nós não teríamos um palco dessa forma, um telão, um projetor. Já imaginou quanto era complexo termos isso tudo nessa época? Então o homem vai evoluindo, vai trazendo essas impressões. E ele evolui de que forma? Nós aprendemos o espírito lá, no plano astral, voltamos à Terra, trazemos aquelas impressões e vamos tentando, com aquelas impressões, ir adiante e fazer as coisas aqui. Isso aqui, isso aqui, né, que é o telão aqui, o projetor, vamos dar um exemplo. Chico colocou em nosso lar em 1943, 44, foi escrito nosso lar, 39, uma coisa assim. Ele cita lá um telão de plasma, olha isso, onde ele podia ver as vidas passadas. Vocês lembram dessa? Quem leu nosso lar aqui? Vocês lembram dessa passagem? Lembra disso? Ele citava uma TV de plasma. Naquela época nós tínhamos TV de plasma. Hoje nós não falamos por televisão. Quando os Jacksons, aquele desenho animado, tinha aquela televisão que descia, todo mundo achava, isso nunca vai acontecer. E nós falamos hoje com o celular assim. Não é? Explica? Mais ou menos. Oi? Olha, falando assim simples, mas no geral, todo artista tem uma conexão espiritual muito forte. O artista tem uma mediunidade muito aflorada, uma sensibilidade maior. Escultores, artistas plásticos, compositores, quando eles recebem aquelas músicas, com certeza, por que não? Então, isso que acontece. Então, o plano do espírito é esse, né? Tanto na divindade como que se refere à criação na esfera absoluta, escapam ao nosso entendimento humano. É mais complexo um pouco. Aí, nós vamos para a energia. Essa criação sendo perpétua, ininterrupta, exige o quê? Um campo universal em volta, que é o campo do espaço infinito. O que parece esse espaço aqui, falar entre eu, o senhor, e o seu Robson, existe um espaço, né? Aparentemente existe um espaço. Mas ele está preenchido. Ele está preenchido primeiro com o quê? Com as tonalidades ecoando da minha voz, que está aí. Tem o ar, que nós sabemos se abanar aqui ele está, entre outras coisas, é um campo fluídico muito grande. Nós, na nossa percepção encarnada, talvez nós não conseguimos visualizar tudo que tem aqui. Mas talvez as cores sejam diferentes. Aqueles que têm a mediunidade falam, olha, é mais violeta do que parece. Eu vejo assim, quem teve a oportunidade, quem tem sinestesia muito apurada, alguém aqui já percebeu a tonalidade do som grave, por exemplo, ou não? Diga. Você já conseguiu ver? Para mim é mais escuro. Então, o grave, ele vibra nessa altura, né? Ele vibra nessa altura, ele tem a vibração mais ou menos assim. Eu sei que eu vejo. Agora, mas quando preciso eu vejo. O médio, ele está realmente na faixa média, aqui, um pouco acima aqui, ó, de 1,20 m, mais ou menos 1,5 m, até mais ou menos aqui 2 metros. O som médio, ele vibra ali. E o agudo, ele faz... Ele dança. E ele preenche todo esse espaço. Estou dando um exemplo sobre a voz, sobre os ecos da voz, né? Mas isso muitas outras coisas são chamados os fluidos universais. Quando o passista vai lá e capta o fluido universal para poder jogar aquela energia sobre nós. Tem muitos outros fluidos trabalhados. E nós vamos entender depois que tudo isso nós conseguimos já manipular de uma certa forma, que é mais ou menos o que o Cristo fazia e nós não tínhamos o entendimento de olhar como deveria ser visto. Ok? Então tudo isso é considerado, todo esse espaço vazio, oceano de fluidos tal, é o plano da energia. Ok?
O plano da matéria é aquilo que eu falei para vocês, né? Que esse fluido universal transformado concorre à produção de todas as formas de seres, animados ou inanimados. Quando nós falamos assim, somos filhos da terra, essa roupa, esse mouse, isso aqui, tudo que temos aqui, ele pertence ao plano material. E a matéria, ela é a mesma, gente. Tudo que nós utilizamos aqui está aqui mesmo, no planeta. Nós recebemos um pouco mais, às vezes, de um bombardeio de poeira cósmica, né, que vai se aglutinando, e tanto é que as cidades antigas elas estão mais baixas do que a atual, devido a esse assentamento milenar de poeira cósmica. Como o vento transporta as areias, né, e muda as linhas de lugar, assim funciona também no espaço, onde a poeira cósmica cai aqui para a gente. Ok? O que é matéria? E o plano da manifestação? O que é isso? O atributo transmitido às leis divinas, espíritos puros da esfera crística. Quando na Gênesis está assim, e faça a luz, e deu-se a luz, é o plano da manifestação. Só que ela não é feita assim, faça a luz como eu vou lá e aperto o interruptor, ok? Nós vamos entender esse faça a luz da forma como tem que ser, da forma como ela aconteceu de fato. Então, toda essa manifestação, ela é jogada assim. Hoje eu estava falando com meu filho, eu dei o exemplo assim, você imagine que eu sou o dono da empresa. Eu sou o dono da empresa. Eu sou Deus da empresa, né? E aí eu falo assim, bom, eu vou delegar algumas coisas aqui. Eu vou ter aqui o diretor do departamento pessoal de RH, o diretor de logística, o diretor de produção, o diretor, e assim vai. Eu deleguei aquilo, eu sei que aquilo está com ele, aquilo está com ele e aquilo está com ele. A partir desse momento eu atribuí, eu deleguei, eu coloquei a outros que o fizessem para mim, mas não significa que não é uma obra de Deus, mas é uma obra. Você responde em nome de quem? Da minha empresa. Você do RH também. E assim vai se passando, e é onde nós vamos entender um pouquinho como funciona isso hierarquicamente falando, tá bom? E aí nós estamos falando dos 7 dias de criação. Os 7 dias de criação. Deus sendo Deus, ele poderia fazer o mundo em 6 dias e descansar no 7. O Senhor fez uma cara e aprendeu assim em igreja, foi enganado. E Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7. Olha, a gente não tem um tempo de um dia como o nosso, né? Então, para mim, isso durou muito mais tempo. Né? Muito bem, é isso mesmo. Mas alguns mais, vamos colocar assim, radicais nesse assunto, falam, não, está na Bíblia, Deus falou em 7 dias, 6 dias de não sei o que, descansou no 7º, e é o que eu falo, domingo eu não trabalho, que para os judeus era o sábado, né? É o sábado, porque a Adventista, ele traz da... Ele fala que a semana não começa no domingo, né? O primeiro dia da semana é domingo. Pode ser, pelo que nós... A gente já começa a... Pode ser, mas olha só, por que isso? E primeiro dia, está na Gênesis lá, primeira página do Velho Testamento, vocês já leram isso ou não? Começa com haja luz. O haja luz é muito mais complexo do que nós imaginamos, não foi assim haja luz, né? Para a ciência é o período astronômico, diz aqui, aglomeração da matéria cósmica universal. Naqueles dados que eu falei, você imagina que teve o Big Bang, Bloom. E aqui, mais ou menos, né, isso fez assim, aquela imagem fala muito bem disso, ó. Cadê aquele quadro do Cristo? É aquele? Isso, aqui, pronto, olha. Esse quadro mostra muito bem isso, olha. É como se o Cristo estivesse o tempo todo dessa forma. Né? As energias foram, explodiram no universo. Mas deixa eu segurar aqui, a Terra vai ficar aqui, ó. Aqui o Sol é o suficiente. Está calor, né? Mas poderia, se ela fosse alguns graus para cá, nós já estávamos torrados. Porque bastou imagine o seguinte, ó, nós estamos fazendo isso aqui. Bastou uma leve inclinação para a gente estar torrando aqui agora.
não é isso? Bastou uma leve inclinação. Imagine alguns graus para cá, já não teria vida humana na Terra. Nós seríamos qualquer outro seres, ou menos o que somos. Então tudo isso teve uma assistência. E aí nós estamos falando naquele slide de alguns bilhões de anos ali, né? Para que esse haja luz, que é essa aglutinação, né, a matéria, mediante condensação da matéria em diversos pontos da origem, aqui ao comecinho de tudo. Aí, nós vamos para o segundo dia. Os criadores das formas transportam os germes da vida e todos os seres que vão evoluir no orbe. Gente, não tem como ninguém, por mais que a gente busque, a ciência busca o chamado Blossom de Riggs, que você viu aí, o Blossom de Riggs, que é a essência de toda a matéria orgânica que começa a dar vida. Então, mas por mais que ela busque esse início, porque assim, eles estão tentando criar isso num ambiente estéril, e há uma, não conseguem. Exato. Por que o nosso ficou estável e nós conseguimos, a partir daí, evoluir? Porque houve interferência espiritual. É o mesmo conceito, né? Sim. Entendeu? Porque senão, imagine você criar a vida do nada. Se eu tivesse realmente um ambiente estéril, sem ar, sem oxigênio, você não consegue criar isso. Nós somos primordialmente nitrogênio, hélio e alguns, eu tenho slide mais à frente, vou colocar o caldeirão sobre isso aí, né? Então, esse segundo dia, o período primário, é o endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento e formação das camadas graníticas, ou seja, a água começou um pouquinho para lá, começou a aparecer um montinho de terra aqui, né? Porque imagine assim, se a gente pegar toda a terra da Terra e espalhar a bandeira, igual espalhar massa, pega uma caixa e vai entender, você forma uma ilha numa caixa, não forma? Aí você põe água em volta, beleza, tá ali a ilha, por quê? Tem a água em volta. Agora, se você chacoalhar a caixa e espalhar a terra, a água vai cobrir a terra, não é? O nosso planeta, ele é, na sua maioria, água. Se nós fizermos isso, porque você vê que a profundidade do oceano, para que emerja uma parte granítica, para que haja a terra. Se a gente igualar tudo, o que vai acontecer? Nós estaríamos submersos, como Lemúria e Atlântida. Não é isso? Submerso ou na lama? Submerso, porque a água é muito mais. Você estaria assim, a terra aqui, o tanto de água aqui assim, proporcionalmente falando. Entende? Então, mas põe mais água. A terra vai para o fundo e a água vai submergir. Não é isso? É isso. Bom, então para a ciência, esse aí começa a endurecer, é o segundo dia. Traz os germes da vida que vão evoluir dentro do órgão. Terceiro dia, reunião das águas, como eu falei, a criação do elemento árido, o aparecimento de plantas. Nesse primeiro início, eram aquelas plantas lenhosas, como aquelas sequoias que tem lá nos Estados Unidos, aqui o cara faz um túnel dentro da árvore, já viram esse desenho animado? Passa dentro do carro. Aquelas são as árvores primitivas da terra, e algumas ainda sobrevivem até hoje. Aquelas são as espécies mais antigas, talvez, que temos, que exemplifica muito bem isso daí, tá? Então a rocha ali ganha vida. Aí começa aquela explosão cambriana, onde o Blossom de Riggs começa a trazer. Aí o primeiro surgimento, já no quarto dia, dos líquens, né, diminuir as combustões, entre a atmosfera clareia o Sol, né, conseguindo romper as nuvens, aparece a primeira vez iluminando a Terra, enquanto a noite brilham as estrelas do firmamento limpo. O que significa isso? Significa que nós tínhamos o início da Terra, imagina aquela massa descontrolada, a rotação e a translação em velocidade máxima. Como se a gente pegasse aquele globo da Terra que a gente tem aqui, fizesse assim, ele não vai rodar rápido? É isso. Então rodava muito rápido. Então o dia aí podia durar 1 minuto, 2 minutos, 3. Aí conforme foi caminhando, evoluindo o tempo, a rotação da Terra chegou nas quase 24 horas que nós temos hoje.
São 23 horas, 59 minutos e alguns segundos aí, não chega a 24 de fato, né? A gente arredonda, por isso tem o ano bissexto. Então nós chegamos nisso hoje, mas até então, nessa época que ainda, no quarto dia, nós não tínhamos isso. Aí de repente, ali, né, clareia e o sol conseguiram romper as nuvens. Era uma atmosfera vulcânica, com fumaça, com muita coisa. Quem estivesse aqui, se caso existisse alguém, não conseguia ver o firmamento nem as estrelas. Não podia ver que existia um sol lá a nos iluminar, porque estava muito tudo denso. Mas aí começa a estabilizar. E a partir daqui eu começo a ver o firmamento. Eu começo a perceber que tem um sol, que aquela velocidade já diminuiu. Está claro aí? O quinto dia surge com o resfriamento dos pássaros, dos peixes da vida. São os primeiros lá, né? Então, assim, os grandes desdobramentos da crosta sólida, formação dos continentes, recuo das águas para terras baixas, formação dos mares. A atmosfera já está purificada. O oxigênio está mais do que os gases tóxicos, né? Até hoje, se você for lá e cavucar muito, mexer muito lá no Canadá, que estava sob geleira e agora está tirando, sobe esses gases igual o gás de cozinha, né? Que tem até explosão imediata. Por quê? Porque ali de baixo, tá? Imagina aquele musgo, aquela grama ali, tá fervendo. Está fervendo. Então, quando rompe aquilo, aquele gás eclode, que dá os geysers nos Estados Unidos, lá em Yellowstone, né? São bons exemplos disso também. O que mais? Então nós temos com o resfriamento, a vida começa a evoluir. Começa pelos oceanos, aí depois tem até uma ilustração do peixinho que sai da água, né? Aí vem os répteis, depois os grandes mamíferos, aí a Terra passa por um período dos grandes dinossauros, aquela coisa de depois eles são extintos. O que nós temos hoje de gratidão pelos dinossauros é todo o nosso mundo moderno. Vocês sabem disso, né? Nós temos gratidão pelos dinossauros que habitaram a Terra, porque o nosso mundo moderno só existe graças a ele, né? Pela extinção deles. Nós não seríamos compatíveis de vivermos na mesma época. E hoje nós consumimos, a maioria do petróleo, dessas coisas, são os restos dos corpos de dinossauros. Isso nos faz pensar que daqui a alguns bilhões de anos, o cemitério da Vila Formosa pode ser valorizado, né? Não é mais ou menos assim? Que estamos derretendo a matéria orgânica. Vai virar, mas vai descendo para. Vocês perceberam que o muro de cemitério tem uma gordura em volta, assim ou não? É a gordura nossa mesmo, não pense que é outra coisa não. Meu amigo da CETESB constatou isso, fizeram um estudo a respeito disso, que vai dissolvendo ali e elas vai jogando, mas é gordura mesmo, tá? Então, esse é o quinto período. E aí, no sexto dia, estabilizam-se a superfície sólida e surgem os animais de terra. Então, quando o cenário ficou pronto e se consolida todos os elementos necessários à vida, aparece o homem, o rei da criação. Isso aí acontece, o sexto dia, no período para si chamado de quaternário, ou pós-dilúvio, né? O dilúvio universal. Teremos também olivãos, aí os vegetais, animais atuais, até chegar ao homem. Aí, beleza, chegamos até aqui, o homem. Aí, acabou a criação? Acabou. Por quê? Voltando lá. Porque no sétimo dia representa a estabilização de todas as coisas do trabalho do homem. É mais ou menos assim, olha, decolou, está no piloto automático. Eu posso ir amanhã. Mais ou menos assim, ou por exemplo, quando uma lei de aceleração, quando a velocidade é constante, a aceleração é zero. Não preciso mais acelerar, a velocidade está constante. Então a Terra está estável. O que nós temos agora? Temos 24 horas de rotação, temos 365 de translação, temos um ar puro, temos todas as espécies já aqui. Quando fala que Deus descansou, não é que ele descansou, ele continuou aqui
criando perpetuamente. Mas hoje ela está estável. Então, esse é o significado do descanso ao sétimo dia. Beleza? Dúvidas? Pois não. Aí, quando cria o homem, ele está se referindo ao homem masculino e feminino? O homem é a espécie humana. A espécie humana. Nós vamos chegar em Adão e Eva, mas não é nessa aula não. É na próxima. Tem 2 horas no próximo da primeira. Não, já só essa dúvida. Mas vamos chegar porque nós não somos. Mas que eu não vou antecipar o ano. Aquilo que eu falei para vocês, que a sopa primordial que nós somos feitos, é basicamente 3 elementos que nós somos feitos. E aqui nessa matéria eu tirei da Veja também. E é interessante que nessa matéria ele cita exatamente a ciência baseada na Gênese, no início, nas primeiras páginas da Bíblia. E os cientistas comprovam que foram 6 grandes períodos, conforme está na Gênese. Ela bate, né? Eu vou mandar depois esses slides. Mas aqui nós somos, deixa eu pegar aqui para poder enxergar. Espera um pouquinho só aqui, peraí. Nossa, nem assim eu enxergo, tá demais aqui. Não é não, o problema de 50 a mais mesmo. É que o óculos é para longe. Mas praticamente são 3 elementos que a gente tá ali, ó. Não sei se dá para ver aqui, com a lupa dá para ver, não? Né? Foi formado um caldeirão de aminoácidos, de elementos que são abundantes, que foi responsável por ter a vida na Terra. Beleza? Aí, nós chegamos aqui. Então, nós falamos de todas essas questões dos nossos dias, né? Dúvidas sobre isso? Caramba, você falou que o pessoal pergunta. Você já ouviu falar da mãe que fala que o filho é isso? E aí o filho contraria, entendi. Aí o filho faz exatamente tudo que ele faz. Bom, então vamos entrar agora na outra parte da aula, né? Nós falamos da evolução do planeta, do universo em geral, o Big Bang e tudo mais. Vamos falar do homem e a sua evolução espiritualizando-se aí, né? Primeiro de tudo, Deus, como eu falei, o atributo dele é a criação, ele cria perpetuamente. Nesse instante ele está fazendo o quê? Criando. É um artista, né? Você falou que veio a evolução, foi criado o mundo e tal, e os dinossauros. Nesse período já existia o ser humano? Não, nunca foi, nunca. Existia todo, mas já existia o projeto de trazer. Nós vamos falar isso na aula, na terceira aula, quando vamos falar de Adão e Eva e dos capelinhos. Mas eles precisavam vir antes para deixar para nós esse legado. Se não tivesse ele, nós talvez não estaríamos aqui. Eles precisaram vir antes para nos deixar um legado. Primeiro foram destruídos, porque tem um grande meteoro, sim. E aí começa uma nova. Alguns disseram que alguns sobreviveram. Alguns da mesma época, não que sejam dinossauros. Diz que a galinha por exemplo, a galinha é um parente do dinossauro menor. Os répteis, os mais antigos. Komodo, exatamente. Alguns, principalmente os menores que se esconderam nas profundidades da Terra. Isso. Bom, o homem espiritualizado, como eu falei, estava criando. Por favor, eu vou voltar porque eu aguardei. Falei, deixa eu ver se ele vai falar se é o próximo tema. Mas não é o próximo tema. Onde entra aí? Adão e Eva ou a teoria da evolução das espécies? Eu já falei que vocês vão ter uma aula, daqui a 2 aulas, falando de Adão e Eva. Por isso que eu não posso falar. Se eu falar, eu vou roubar a cena do outro expositor. Né? Mas ele vai falar do livro. Ele vai falar. Lembra que eu falei que vocês teriam 400 mil perguntas?
Mas ao final do nosso curso, elas seriam bem poucas. Nós estamos na primeira aula, gente. E olha que o expositor está dando muita informação para vocês. Ou não está? Então tá bom, vamos lá. Vai chegar lá. Adão e Eva representa a raça adâmica. Leia o livro Exilados de Capela, já quem puder dar uma olhada, que ele vai falar exatamente sobre isso, tá bom? Então, o Deus está lá criando. Nós hoje somos o quê? Eu sou um espírito encarnado, certo? Certo. Se eu sair da carne, eu continuo sendo um espírito. Só que nós, lá no início de tudo, fomos criados o quê? Não, ainda não. Nós fomos criados, agora falando da parte aqui mais, fomos criados isso daqui, ó. Vocês vão gravar isso aqui, mônadas. Nós éramos mônadas. O que é uma mônada? É uma centelha divina. Somos puros. Imagina quando você faz aquela escultura, aquele Davi de Michelangelo, né? Aquela coisa linda assim, só que ali é uma estátua representativa, tal. Ai, se tomasse vida, né? Talvez soprando as narinas, como diziam, né? Fala na chegada de Adão, e Deus soprou suas narinas e houve vida, né? Na sua alegoria. Mas nós, como modas, somos centelhas divinas, criadas por Deus. E a partir dali nós vamos começar a nossa etapa de evolução, ok? Nós vamos ser mônadas, e nós vamos partir com um pressuposto evolutivo. Então nós evoluímos, chegamos aqui na Terra, limpos, uma folha de papel em branco, e aí eu vou, se eu fizer certinho, eu vou crescendo e evoluindo. Se eu não fizer, aquela joguinho volte 2 casas, avance 3, mais ou menos por aí, mas nós sabemos que o espírito não retrocede. Quando fala volta 2 casas, é que você estacionou aqui e os demais avançaram. Ok? Está claro isso? Nós não retrocedemos, nós só avançamos. Quando parece que retrocedemos, é porque eu estacionei e os demais avançaram. Ok? Porque essa relatividade de tempo e espaço, quando nós falamos assim, isso demorou 1 ano. Um ano, o que é 1 ano? 1 ano na Terra. Porque de Júpiter, por exemplo, 1 ano lá é uma eternidade, porque para ele dar uma volta naquele tamanho todo, naquela órbita, são algumas semanas do nosso dia. Então nós falamos que o mundo, que tem uma relatividade de Einstein, está aí, tá? Tempo e espaço é relativo. Então nós vamos evoluindo. Aí nós vamos passar pelos reinos. Vamos iniciar pelo reino mineral. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que uma centelha divina precisa de evolução? Porque ele nos dá o livre-arbítrio, as escolhas. Se você criasse já perfeito, que mérito teria na minha obra? Eu já fiz tudo perfeito. Ele é perfeito, está limpo, uma folha branca. E agora eu vou por mim mesmo. Eu vou pelos meus méritos. Que ele não contraria a lei dele, que é a evolução. Ele não vai contrariar uma das leis dele, que é a evolução. Ele dá também a outra coisa, que é o livre-arbítrio. A capacidade de escolha que nós temos. Ok? Então, voltando. Nós vamos para o reino mineral. Eu vou ser pedra? Eu vou ser carvão? Não. Eu não vou ser nada disso. O que eu posso absorver do reino mineral? Eu vou fazer o quê? A palavra mais próxima que eu vejo disso chama-se estágio. Eu vou fazer um estágio, eu vou estar lá no reino mineral, uma mônada, junto a uma pedra, vamos imaginar uma rocha junto à praia, que bate sol, que vem o vento, que bate a água, e tudo isso mais. Eu estou estagiando ali, eu estou tendo o quê? Talvez essa sensação que eu estou hoje, de um calor extremo, e vem aquela brisa a me refrescar. Então eu estou tendo todas as sensações do reino mineral. É o reino mais primitivo dos reinos que nós estamos falando,
tá? Aí eu como mônada, eu vou estagiar agora no reino vegetal. Oh, que legal, agora eu vou ser planta? Não, eu vou estar junto à planta, aprendendo, experienciando aquilo tudo. Então eu vou ver que a planta, ela já vai buscar os nutrientes na terra, ela tem um sistema de respiração chamado fotossíntese, né? Ela respira pelas folhas, ela começa a ter uma chamada reprodução, que aí ela é fecundada, aí vai dar flores, que vai se transformar em frutos, dos frutos vai sair sementes, que vai ter uma reprodução novamente. Então eu vou aprender coisas assim, eu vou ter as sensações de crescimento, de ser pequeno, de crescer, vou ter todas as sensações possíveis e imaginários dentro do reino vegetal. Quando a gente está como mônada, a gente já não é espírito? Não, a gente é mônada. Não é espírito? Vou chegar lá. A gente, em todos esses reinos, reino mineral, vegetal, somos mônadas, ok? O que são mônadas? Centelhas divinas, aprendizes, estagiários. Aí depois nós vamos para o reino animal. Olha isso, o reino animal já está mais próximo da gente. Só que nós, dentro do reino animal, nós temos diversas escalas do reino animal. Então primeiro nós vamos estagiar com os insetos, talvez uma colônia de formigas, vamos entender como é que funciona aquela comunicação, também tem reprodução, também tem a camaradagem ali, tem a hierarquia da rainha, tem não sei o que lá, talvez uma colmeia de abelhas, num vespário. Nós estamos ali estagiando. Pergunta, Léo. Aqui estava falando o seguinte, como mônada e espírito, se já estaria ligado à questão do envolve humano, mas se a gente está passando pelo processo evolutivo... Nós somos estagiários, somos espíritos, não espíritos, somos mônadas. O Pedro aqui é a Pedro, o Pedro é a Pedro, eu estou aqui, ó. Estou aqui junto com o Pedro. Ele está no estágio mineral ainda. Mineral, sentindo as sensações. Já o Edgar já é uma plantinha. Aí eu estou aqui lá, bateu o vento, eu balanço meus galhos, eu estou sugando a energia da terra. Seria mais ou menos para ir aprendendo e aí chegar até onde eu quero ficar. Instintos, sensações, todo o aprendizado inato a nós. Se nós somos abandonados aqui agora e conseguimos sobreviver, isolados, nós teremos todas essas qualidades que são inatas, que não depende, é como o seu coração batendo, não depende de você falar assim, para de bater, para de bater, para de bater, né? Ou a sua respiração, como disse a Cássia, não pode falar assim, eu nem percebo que estou respirando, porque já se torna natural, é instintivo, esse instinto que nós estamos captando, essas coisas todas, ok? E no reino animal, vamos primeiro pelos insetos, depois vamos lá junto aos cardumes para entender, talvez um cardume de peixe que eu estaria vendo, depois vamos evoluindo até chegarmos num animal próximo a nós. Quem são os animais próximos a nós? São os mamíferos, né? Alguns xamãs, que já até colocam, quem já ouviu falar de xamanismo, fala de animal do poder. O seu animal do poder. Geralmente o animal do poder foi aquele que você estagiou por último. Eu não sei o que, foi um lobo, foi um leão, foi um tigre, foi uma vaca, foi um burro. Diz que o burro é o mais sábio de todos, né? É o mais inteligente, é o burro. Você vê que coisa? Né? Então nós vamos estagiando assim. O último estágio do reino animal é o mamífero. Fala. Na linha do tempo, o surgimento da mônada, depois do sétimo dia, então, depois de tudo estabilizado. As mônadas são depois de tudo estabilizado. Vamos considerar que sim e não, porque ele já está criando, porque ele já está imaginando o seguinte: lá no sexto dia o homem vai chegar. Para chegar o homem, ele já precisa ter uma bagagem. Então é mais ou menos a mônada vem junto, mas ela é mônada ainda. Agora não é mais mônada. Por que agora não é mais mônada? Porque agora chegou no reino nominal. Quando eu encaro, quando eu chego no reino nominal, aí eu não sou mais mônada. Agora eu sou espírito.
Viu a diferença? Agora eu sou espírito. E agora eu tenho toda a bagagem que eu aprendi nos outros reinos. Só que agora também eu sou uma folha em branco. Vamos imaginar que eu estou na minha primeira encarnação, em 1900 Guaraná com Rolho, como dizia Raul, há 10 mil anos atrás, porque ninguém aqui é jovenzinho. Tá, quem é o mais jovem? Tem quantos anos? O Pedro? Tem quantos anos, Pedro? 26. Tem alguém mais novo que o Pedro? Eu tenho 19. 19, maravilha. Ele é o mais novo? Quem diz? O espírito dele pode ser o mais velho de todos nós. Ele pode ter encarnado lá na antiga Babilônia, né? Ou até antes disso, lá no antigo Egito. Who knows? Quem sabe? Não sabemos, né? Porque o espírito não tem, ele tem essa coisa. Hoje eu sou o Winston. A minha personalidade atual é o Winston, mas como ela disse, eu posso ser Maria, João, Pedro, em outras vidas. Só que eu preciso esquecer das demais e aprender hoje, porque eu estou vivenciando o agora. Ok? Perguntas? Isso aqui me deu uma confusão. Estou preocupadíssimo. Qual é a tua conclusão? Tudo bem, a parte do homem ali, eu já entendi que agora somos espíritos. Eu estou preocupada, por quê? Porque uma formiga, uma barata. Mentira, não é uma barata, mas... Vocês vão ter uma aula disso, que Cristo, No budismo você não mata nada. ele fazia o caminhozinho ele protegia o caminho das formigas. Então, mas eu mato a formiga também, vai trabalhar, é triste. Não, mas tudo bem, você está perdoada, você não sabia. Que a ignorância é uma bênção. Temos um outro problema, eu continuo tendo pavor de barata, eu vou continuar na barata quando eu pergunto. Tudo bem. Quem sou eu para te dar honra? Você não está matando, você está matando a barata. É porque o espírito é A mônada. Presta atenção. A barata não é mônada, a barata é barata. Eu estou mônada, eu não sou a barata. Eu estou junto à barata, ó. Ó, ele é a barata, eu não. Ele é a pedra, ele é a planta, então esse aqui é a barata. Eu não sou ele, eu sou a mônada, junto a ele, estagiando. Então você está matando a barata. Não é chegou ela não passou. Falam que geralmente animais, coisas que não são boas, não são boas, é tudo plástico. Não. A criação ela é tão perfeita que ela já fez as espécies mesmo e tudo mais. Não tem nada a ver. O que chega mais perto de nós são nossos animais domésticos, como falaram aqui. Mas eles não são espíritos de pessoas. Eles são espíritos evoluídos daquele animal. Que evoluíram conforme nós evoluímos também. Eles evoluíram e muito. Aí ele olha para mim, parece que está querendo falar, e está falando, da forma dele, na evolução dentro do reino dele. Mas ele foi criado aquele animal. A gente como mônadas não, né? A mônadas passa pela experiência, estageia, né? Em tudo que existe na Terra. Em todos os reinos, não necessariamente tudo, porque ela não precisa estar nas diversas formas de minerais para poder já ter entendido. Ela vai estagiando, aprendeu, vai embora. Eu já falei. A mônada, ela é imaterial? A mônada, ela é a centelha divina. Ela não está materialmente aqui, ela está na forma energética. Isso é mais fácil de entender. Vocês não estão tendo a visão do espírito? É o espírito que não é espírito ainda, ele só é espírito quando chega aqui, ó. O reino nominal. Seria mais ou menos como assim, Deus fez a sua criação, foi na terra e agora deu livre-arbítrio para ver até onde ela vai. Exatamente.
Também. Nós temos o livre-arbítrio, boas escolhas. Aí vai estagiando, conforme Aí, a Mona vai estagiando. aí nós vamos para isso aqui, olha só, presta atenção, olha só para nós vamos, ó, o plano do espírito, a mesma coisa, né? Porque como nós somos ainda leves e ignorantes, nós vamos evoluindo, aí nós vamos subindo espiritualmente, né? Vamos aqui para a crosta, quem está na crosta? Os planos de vida que sucedem, mas não se sobrepõem, interpreta-se segundo a densidade vibratória de cada um, fica aqui na crosta. Fala. Só tenho uma dúvida. Que bom, Eu sou meio leigo aí, por exemplo. Eu acredito até que essa fórmula de evolução, né, se derivou dos séculos, né? Porque diz, por exemplo, que nosso Senhor Jesus Cristo esteve 3 vezes em reunião. Primeiro, quando foi implantado o planeta. A segunda, quando ele veio à Terra, e a terceira, quando foi feita essa nova mudança em 1969. Então, eu penso o seguinte: existe um processo que dizem, eu li isso, não sei, que Deus, ele foi Deus, então ele criou, foi criando, né? Os celtas dizem que até teve antes os 2 planetas que um ajudava o outro. E quando Deus, ele poderia, sabe, eu estou colocando assim, empatia, né? Sim. Ele tinha tudo que ele queria criar, mas ele não podia sentir. Então ele criou a centelha. E a centelha ele subdividiu elas. Então ele fez com que existissem, vamos dizer assim, vários planetas com vários seres viventes, né? De outros, vários tipos, né? Para que ele pudesse, através dessa centelha, ele pudesse, vamos dizer assim, sentir. Eu acho que isso aí é uma crença, vem do budismo, isso? De onde vem? Vem do budismo também, e alguns espíritas também falam isso. E aí... então, mas... só queria... Sim. Só estou falando assim... Tá entendendo. Eu queria aprender sobre essa parte. Então, é o que nós estamos dizendo, a versão Isso é um exemplo. Eu vejo assim, que tudo isso foi no universo, né? E cada planeta teve a sua divisão e sua vivência de acordo com os seus Cristos. Quer dizer, Cristo, ele é o governador, Jesus da Terra. É isso. E de mais 2 orbes. 3. Tem mais 5 planetas que ele é governador, né? Inclusive o nosso Terra. Aí existem outros Cristos também. Sim. É porque se imaginar que existem bilhões de estrelas, com trilhões de planetas, a gente vai dizer achar que nós somos únicos no universo é no mínimo muita pretensão, né? De forma geral. E hoje está se aparecendo muito isso. Mas deixa eu só acelerar aqui, que ela me deu até os 40, só falta 10 minutos, pelo que eu estou vendo. Sim, olha só, e aqui é muito importante. Essa evolução, então, por afinidade, estamos na crosta. Aí nós vamos evoluindo para espíritos inferiores, compreendendo os maus, ignorantes, sofredores, os que habitam as trevas, os umbrais, também a crostas, encarnados e encarnados. Podemos dizer que estamos aqui. Nós estamos mais ou menos aqui, tá? Uns mais, outros menos, uns mais na crosta, outros mais aqui. Aí nós vamos depois para os bons espíritos. Toda essa hierarquia, só para vocês ficarem tranquilos, vocês encontram no livro dos espíritos, tá? É a categoria dos espíritos, o capítulo, tá? Então, os bons espíritos, que depois são os espíritos superiores, que são compreendendo todas as entidades que cooperam na administração do cosmos, regulam as encarnações, guardam os arquivos da vida, povos e nações, estabelecem as provações coletivas, cooperam na construção dos mundos e na destruição dos globos apagados. São espíritos poderosos de alta hierarquia que agem com autoridade própria e se qualificam na classe dos arcanjos. E depois nós temos os espíritos da esfera criativa, que são esses que meu amigo citou ali agora, né? Que são os destinados à criação de formas e tipos de todas as manifestações fenomênicas, espíritos da esfera crística, criadores dos mundos, agindo como verbos de Deus, governadores de vários planetas aí, tá? E aí nós temos a esfera crística em si,
tá bom? Lá ele vai colocando, no livro dos Espíritos tem toda a explicação de cada categoria, de cada uma delas, bem colocada, e é fonte para vocês buscarem com maior ênfase nisso tudo, tá? Em resumo, é isso aí, né? Tá aí o resumo dos Espíritos e o resumo dos 7 dias. Perguntas? Eu sei que eu gosto de falar, queria muito eu falar disso, talvez essa aula eu falaria o dobro do que eu falei, porque tem muito assunto, muita dúvida, mas é como eu falei, essa é a primeira aula. Adão e Eva já vai estar chegando aí para você, tá? Então não percam os próximos capítulos, né? Fale-me. Você pode só repetir rapidamente? Eu vou voltar ao slide. O quê? Por que ela tem que passar por esses processos nos reinos? Porque ela tem que experienciar, ela tem que experimentar todas as sensações, todos os instintos que nós temos hoje provêm das nossas passagens pelos reinos. Se vai passar por espírito. Oi? Vai passar por espírito. A gente carrega tudo em nós. Mesmo nós temos hoje espíritos, nós temos ainda as coisas da mônadas em nós. Nós não perdemos nada. Seria como um funcionário de uma empresa que começou no baixo, vai até lá em cima. Ele é o estagiário que chegou à presidência da República. Sob todos os caminhos da Exatamente. Mas assim, entenda uma coisa, espírito é mônada é espírito. Ele muda a nomenclatura quando ele passa do reino, quando ele chega no reino nominal, agora eu sou um espírito. Eu encarnei, eu sou agora um espírito nominal encarnado. Agora tem consciência. Sim, eu tenho o arbítrio também. É me dado sempre as opções, as escolhas. Fala. Não chega a ser corpos, porque nós estamos ali como puros ainda, estamos só absorvendo. Quando passamos agora, os corpos nós temos aqui agora. Aqui eu estou com o meu corpo físico, meu corpo duplo etéreo, meu perispírito e assim por diante. Quando eu deixo o corpo físico, se manifesta outros corpos. Depois eu perco o duplo etéreo, 40 dias após a minha morte física. Aí depois eu fico naquela percepção do perispírito. E o perispírito, se ele vai evoluindo, ele pode se moldando, como disse a Cássia no início aqui. Ele se manifesta como um preto velho, porque ele foi preto velho ali, mas ele pode se manifestar como um doutor médico, porque ele foi um doutor médico. Não tem, está tudo bem. Porque aí nós temos o quê? Toda uma bagagem da envergadura dos meninos que nós temos. Hoje eu sou um personagem, isso. Prazer. Tá? Uma pergunta. Por exemplo, no caso do Bona, se ele está num planeta, vamos dizer assim, nós estamos falando da Terra. Isso serve para a Terra. Então estamos aqui num planeta. Porque eu não sei, veja só. Então no planeta, uma pergunta. Então no planeta Terra, eu sou um Bona. Aí, por exemplo, se eu for, quando eu voltar a ser espírito, eu vou para um planeta primitivo? Não, você não vai evoluir mais. Você não vai evoluir. Você foi determinado a encarnar aqui para vivenciar na Terra. Você pode até ter vindo de um outro planeta. Inicialmente na Terra, se procedeu dessa forma. Se você pode ter vindo encarnando de outros órgãos, você passou por um processo semelhante. Mas pode ser que lá são outras densidades. O reino mineral seja de outra forma, o reino vegetal seja de outra forma, o reino animal de outra forma. Tem outra nomenclatura, mas não significa que você não vivenciou dessa forma. O que nós estamos falando equivale à Terra. Ok? Na Terra. Então, senão a gente vai enlouquecer. A filosofia aí, né? Não, eu estou dizendo que nós estamos num grau, estamos a partir do terceiro grau. Então, se eu for dessa evolução, eu teria que voltar para um planeta mais positivo na minha reencarnação. Eu espero que não. Eu espero que nós, quando passamos nessa transição que nós estamos aguardando, que nós permanecemos na Terra, que será
a Jerusalém prometida, né? A terra envolvida de uma forma Mas geral. é que nem você falou, se o espírito não retrocede, ele não vai voltar para trás, ele vai sempre à frente. Pessoal, agora a gente precisa encerrar mesmo. Sei que tá boa o papo, porque já passei 2 minutos e a dirigente está aqui na frente olhando com cara de bravo. Dá o resumo aí. Obrigado, Winston.